Vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos visitam a Rua Santa Luzia, no bairro do Igapó. Campanha contra a gripe começa no próximo dia 10. Detran descumpre decisão da Justiça e mantém cobrança da taxa dos bombeiros no IPVA. E ainda, Natal ganhará a partir deste final de semana novas linhas de ônibus. Isso e muito mais na edição desta sexta-feira, dia 5 de abril. Olá, tudo bem? A Câmara Municipal vai intermediar uma audiência com a governadora Fátima Bezerra na tentativa de conseguir incentivos para a redução do preço do gás natural. A solicitação partiu do vereador Dixon Júnior, que realizou a audiência pública para discutir a política de preços. No debate, representantes do Executivo, empresários e motoristas de aplicativos e táxis apresentaram dados sobre a política de preços praticada nos últimos 10 anos. Integrantes do movimento GNV Preço Justo pedem uma solução. Se continuar do jeito que está até o final do ano, não vai ter mais convertedor. Já diminuiu de 350 mil carros cadastrados no Detran para 50 mil. Eu acho que precisa sentar todo mundo e chegar num denominador comum, razoável, que todo mundo se beneficie e todo mundo sofra a questão do corte de incentivo e todo mundo seja produtivo e seja positivo para todo mundo. O presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis, o Sindipostos, afirmou que a diminuição do preço na bomba, ou seja, para o consumidor final, é acrescido de muitos impostos e, por isso, o preço se torna mais caro. Nós temos a questão tributária, que ela é muito pesada na formação dos preços dos combustíveis e do gás natural, é da mesma forma. Nós temos essa questão que atrelou a formação do preço do gás natural ao mercado internacional, não só ao dólar, mas como também ao barril do petróleo, ao barril do óleo, como é chamado. Então, são vários fatores que precisam ser revistos para que isso possa, de fato, chegar até o consumidor. Representantes do Procon, Detran e Potigás, a concessionária que faz a distribuição do GNV, participaram também da discussão. A Potigás afirma que já busca formas para baratear o preço do gás. E a exemplo do que aconteceu em outros estados, o Executivo precisa participar diretamente dessa discussão. O vereador propositor da audiência fará a intermediação do diálogo. O grande poder que pode fazer a mudança na questão do GNV, do preço, é o governo do estado. Então, de caminhamento prático, nós estamos aqui assinando uma carta, solicitando uma audiência com a governadora para passar essa demanda a ela. Eu sei que os secretários têm boas intenções de ajudar, mas eles têm as limitações, né? Então, a audiência com a governadora vai ser fundamental para que se tenha uma luz para diminuir esse preço do combustível. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos realizou nesta sexta-feira uma visita técnica à Rua Santa Luzia, no bairro do Igapó. Quem mora no local sofre com os transtornos causados pelas chuvas. Na Rua Santa Luzia, o problema que os moradores enfrentam sempre que chove é antigo. A água acaba invadindo as residências e danificando os móveis, além da própria estrutura das casas. Para resolver a situação, a Prefeitura começou em julho do ano passado uma obra de drenagem no local. A conclusão estava prevista para o mês de janeiro, só que o prazo não foi cumprido. É difícil a situação que nós nos encontramos como moradores aqui. Por quê? Porque o prefeito, né, ele se comprometeu conosco, diante do secretário Tomás Neto também, a vir a fazer essa obra em 20 dias. Passou 20 dias, já vai mais de 30 dias. A cada momento que chove, as galerias elas têm sido soterradas e a água, quando vem, muitas vezes não consegue encontrar o curso normal da tubulação e vem por cima da água, inundando as casas das pessoas, trazendo todo esse transtorno, tanto material como deixando as pessoas inquietas, né? Aqui nesta casa da Rua Santa Luzia, quando chove não tem jeito. A água toma conta de tudo. O piso está totalmente rachado, parte dele sem cerâmica. E a situação do banheiro é essa aqui, está inutilizado. Quando chove aqui é um desespero, porque a casa fica toda alagada,
o banheiro está todo fundo, o banheiro caiu, o piso, a casa está com o subsolo todo afundado. A Defesa Civil veio aqui na minha casa e condenou ela porque disse que o subsolo dela está todo afundando e a tendência era baixar mais. Para conhecer de perto a situação vivida pelos moradores e também acompanhar as obras da Prefeitura, os vereadores da Comissão de Direitos Humanos realizaram uma visita técnica no local. Em casas já destruídas por dentro, tem frentes de casa completamente arruinadas, as pessoas perderam móveis, as pessoas perderam seus banheiros, as pessoas perderam a possibilidade de tomar um banho com decência e a gente tem se preocupado com a dignidade humana. Portanto, viemos em loco para poder encontrar caminhos, saídas para que as pessoas saiam dessa situação, para que essa obra tenha celeridade. Segundo os vereadores, o número de funcionários é insuficiente para dar maior celeridade à obra. Com 3 pessoas trabalhando aqui, isso aqui é um descaso com a comunidade. Eu acho que precisa ter mais uma sequência de trabalho para poder terminar essa obra, senão não vai terminar nesse inverno, não. Nós estamos vendo aqui somente 3 trabalhadores na obra, então é preciso aumentar também o número de funcionários aqui nesta obra. Então realmente nós vamos, enquanto comissão, cobrar do prefeito realmente o que ele falou, né, que é a prioridade aqui nas obras de conclusão dessa avenida, né, porque realmente os moradores aqui não aguentam mais tanto sofrimento. Confira agora um resumo dos trabalhos legislativos desta semana da Câmara Municipal de Natal. Minuto da Câmara. As notícias mais importantes da cidade. Bares e restaurantes poderão ser obrigados a informar a tabela nutricional, ressaltando a quantidade de glúten e lactose presentes nos alimentos servidos. A iniciativa faz parte de um projeto de lei do vereador Dixon Júnior, aprovado pela Comissão de Finanças da Câmara. Os impactos da reforma da Previdência foram debatidos em uma audiência pública proposta pela Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal de Natal. A Comissão de Planejamento da Câmara abordou a ocupação de comerciantes em espaços públicos da cidade. O presidente da comissão, vereador Klaus Araújo, espera um entendimento entre o Ministério Público e a Prefeitura de Natal para a regulamentação da atividade. Moradores de rua participaram de uma audiência pública na Câmara Municipal para debater as principais dificuldades encontradas, como falta de políticas públicas voltadas à habitação, emprego e renda. A proposição foi do vereador Maurício Gurgel. A partir do momento que nós tivermos uma prioridade do poder público, nós vamos ter um orçamento também destinado a eles, e aí podemos expandir as políticas públicas, né? Podemos expandir os equipamentos públicos, mas pensar em conjunto também as soluções para mais dignidade, cidadania para essas pessoas. Em sessão ordinária, os vereadores alteraram o projeto que trata sobre a retirada de circulação dos veículos de tração animal em Natal. Agora, a Prefeitura terá o prazo de 1 ano para proibir a circulação dos carroceiros em vias públicas. É preciso que tenha uma política pública séria de acompanhamento que garanta que amanhã eles terão o sustento. Se isso não acontecer, não é viável apenas a retirada e deixá-los sem poder realizar sua atividade que garante o sustento da sua família. O projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de inspeções e fiscalização nas obras do município foi aprovado em sessão ordinária. A matéria é do vereador Felipe Alves. Na medida que você tiver o detalhamento daqueles materiais que são utilizados, os prazos para inspeção, os prazos para manutenção, isso poderá acarretar uma melhor manutenção dos nossos equipamentos públicos. Os 15 anos de trabalho da ADOSAN, Associação de Doadores de Sangue e Medula Óssea, foram reconhecidos pela Câmara Municipal de Natal. A sessão solene foi presidida pela vereadora Eleika Bezerra. Os parlamentares da Comissão de Justiça aprovaram um projeto que trata sobre a criação de uma central de atendimento da cidadania para agilizar a emissão de documentos aos servidores legislativos. A matéria é do vereador Ranieri Barbosa. O uso das novas tecnologias em sala de aula foi tema de uma audiência pública idealizada pelo vereador Sueldo Medeiros. Para o parlamentar, o desafio é democratizar o ensino digital. O vereador Kleber Fernandes realizou uma audiência que reuniu familiares, especialistas no tema, além de representantes do poder público, para falar sobre políticas de acolhimento às pessoas com espectro autista. O GNV, gás natural veicular vendido em Natal, é considerado um dos mais caros do Brasil. O assunto foi tema de uma audiência pública realizada por proposição do vereador Dixon Júnior. Nós estamos aqui assinando uma carta, solicitando uma audiência com a governadora para passar essa demanda a ela. Eu sei que os secretários têm boas intenções de
de ajudar, mas eles têm as limitações, né? Então a audiência com a governadora vai ser fundamental para que se tenha uma luz para diminuir esse preço do combustível. O governo federal reduziu o orçamento e afetou a destinação de verbas para a capital potiguar. O corte em mais de 20 milhões de reais prejudica a construção do terminal turístico da Redinha e obras de urbanização na zona norte de Natal. Em pronunciamento na sessão ordinária, a vereadora Nina Souza repudiou o anúncio. A zona norte de Natal, a Redinha especificamente, de onde foi tirado o recurso, precisa dessa urbanização, precisa dessa reestruturação para que aquele turismo ele seja alargado e dessa forma as pessoas tenham uma perspectiva de vida melhor. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal. A Casa do Povo é a sua casa. O Detran não está cumprindo a decisão judicial e mantém a cobrança da taxa do Corpo de Bombeiros, que foi incluída ao IPVA. Mesmo após a decisão do Tribunal de Justiça do Estado em suspender a taxa de reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, também conhecida como taxa de bombeiros, proprietários de motocicletas e automóveis continuam sendo cobrados. Eu acho errado, e principalmente para mim que já paguei. Aí como é que como é que vão me devolver agora? Não desse carro, mas do meu outro carro eu paguei a taxa do bombeiro de R$25 e foi colocado abaixo e agora ninguém sabe como é que vai ser recolocado no bolso da gente esse valor, né? Absurdo, é muita taxa que a gente já paga. Isso é um absurdo muito grande, né? Uma falta de respeito com o cidadão, né? O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, diz que não foi notificado da decisão do Tribunal de Justiça e mantém a cobrança no site, onde os proprietários retiram os boletos do IPVA para pagamento. O Ministério Público do Rio Grande do Norte reforça que a cobrança é ilegal e que ninguém é obrigado a pagar esse encargo. Em virtude da liminar que foi deferida pelo Tribunal de Justiça, a maioria de votos, não há mais a obrigatoriedade do recolhimento dessa taxa do Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar. Então ninguém pode ser obrigado a realizar esse pagamento após o momento em que foi deferida essa medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Estadual. Para aqueles que já pagaram e querem ressarcimento do valor, o Tribunal de Justiça aconselha que aguardem o julgamento final do mérito da questão, que deverá ser votado nos próximos meses. O que está em vigência é uma decisão liminar e pode ser revertida. A orientação é de que aguardem a solução definitiva do mérito da ação de inconstitucionalidade, que deve ser julgada nos próximos meses pelo Tribunal de Justiça, para que se tenha uma maior segurança jurídica sobre o entendimento do Tribunal a respeito da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade dessa lei. E após isso, após essa definição, aí sim, buscar administrativamente perante o Detran a restituição desse valor. Caso o órgão se recuse a fazer esse ressarcimento, aí sim buscar o Poder Judiciário para solucionar esse conflito. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que, mesmo defendendo a manutenção da taxa, respeita a decisão do Tribunal de Justiça e enviou ao Detran uma notificação solicitando a suspensão da tarifa. A partir deste final de semana, 5 linhas vão sofrer alterações e novas linhas serão criadas em Natal. Os detalhes com Edesiane Moreno. A STTU informa que, devido à baixa demanda, as linhas de ônibus números 21, 39, 48, 57 e 68 sofrerão alterações nos seus itinerários esse final de semana. Durante a semana, elas circularão normalmente. Ao mesmo tempo, Natal ganha mais uma linha de ônibus, a 41B, que liga o bairro do Leningrado ao Alecrim. Mais informações, ligue para o Alô STTU no número 156. Edesiane Moreno para o Câmara Repórter. E será lançada na próxima semana a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Larissa de Souza tem os detalhes. A campanha de vacinação contra a influenza vai ocorrer entre os dias 10 de abril e 31 de maio. Neste ano, nos primeiros dias da campanha, as doses serão destinadas para as crianças, as gestantes e as puérperas. Só a partir do dia 19 de abril é que a campanha vai se estender para os demais grupos prioritários, como os idosos e as pessoas com doenças crônicas. A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é vacinar mais de 972 mil pessoas em todo o estado. Larissa de Souza para o Câmara Repórter. Mais de 20 mil pessoas poderão ter o título cancelado caso não fiquem em dia com a Justiça Eleitoral. Hugo Fernandes.
Caso a regularização não seja feita até o dia 6 de maio, o eleitor automaticamente terá o título cancelado. E para saber mais detalhes sobre o assunto, eu converso com a Ana Ismera Pimentel, ela que é coordenadora de cadastro eleitoral aqui do TRE. Ana Ismera, como é que a pessoa faz para regularizar essa situação eleitoral? A primeira dica é a pessoa que não lembra se deixou de votar ou justificar nos últimos 3 pleitos consecutivos, que aí eu ressalto que a gente conta por turno e não por eleição. Esse eleitor deve primeiro acessar o nosso site e entrar na opção Situação Eleitoral. Ele digita o seu nome ou o seu título e aí ele vai ter a informação de se ele está passível de cancelamento. Então, para esses eleitores passíveis de cancelamento, o prazo é dia 6 de maio, ele deve procurar o cartório eleitoral, levando um documento oficial, e também ele tem que efetuar o pagamento de uma multa que pode fazer antecipadamente. Também no nosso site ele pode gerar a GRU, efetuar o pagamento, mas necessariamente tem que comparecer ao cartório eleitoral para que seja processado. Qual que é o tipo de eleitor que pode ter esse título cancelado? O eleitor que pode ter o título cancelado é o eleitor que deixou de votar ou justificar por 3 eleições consecutivas. O cidadão que tiver sem o título de eleitor pode ficar impedido até de participar de concurso público, não é isso? Isso. Tem uma série de atos, né, da vida das pessoas que requerem a certidão de quitação eleitoral. Então, caso ele seja cancelado, ele não vai poder obter a certidão. Com isso, ele não consegue se inscrever em concurso público, não consegue tirar passaporte, fazer matrícula na rede de ensino pública, em universidades públicas, ele não consegue participar de licitações, obter empréstimos. Então, assim, são uma série de dores de cabeça que ele pode evitar se procurar o cartório até o dia 6 e regularizar a situação. Isso, muito obrigado. Ana Ismera Pimentel, coordenadora de cadastro eleitoral aqui do TRE, segue de volta para o estúdio. A seguir, uma entrevista gravada com o secretário de Turismo de Natal, Fernando Fernandes. É depois do intervalo. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o Câmara Repórter desta sexta-feira e eu recebo hoje o secretário municipal de turismo, Fernando Fernandes. Secretário, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Muito obrigado, agradeço o convite da Câmara. Bom, a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta nesse momento. Se começou a falar sobre os altos preços das passagens, né, aéreas para o Rio Grande do Norte. Isso tem trazido prejuízos para a nossa economia, né, secretário? Com certeza, esse é um tema, eu diria, super atual. Nós tivemos já as discussões internas e também já teve uma audiência pública na Assembleia e vai ter uma nesta casa. O presidente da Câmara também já convocou e vamos ter uma audiência para tentar encontrar uma saída. A gente sabe que o preço realmente é muito caro, tem alguns números, desculpe, que são assustadores. Nós chegamos a ser 2,5 vezes mais caro do que sair de João Pessoa, pela mesma companhia aérea, no mesmo destino e no mesmo horário e no mesmo dia. Isso é injustificável, não conseguimos entender, na minha cabeça, e tenho certeza que não existe uma fórmula matemática que justifique isso. Na realidade, eu entendo que está havendo, com relação ao destino Natal, ao destino Rio Grande do Norte, por parte das companhias aéreas, uma visão distorcida da realidade do mercado de Natal. O senhor acha que isso faz com que as pessoas acabam escolhendo outros destinos, por exemplo? Com certeza, você quando busca uma viagem, que seja principalmente de lazer, é claro, que a gente está falando aqui em turismo, aquele que vem para o negócio, ele é obrigado a vir, mas mesmo assim ele reclama. Eu tenho ouvido de alguns empresários, inclusive da nossa cidade, que estão permanentemente se deslocando, que têm negócios fora de Natal,
especificamente São Paulo, que alguns já estão fazendo realmente a opção por sair para João Pessoa. É mais barato ele ir com o motorista dele que vai deixá-lo em João Pessoa, ele pega uma aeronave e vai para São Paulo e volta, e ele está economizando 50% de um bilhete que custa, que nós estamos vendendo aqui, nós não, as companhias aéreas estão vendendo a partir de Natal por R$ 1.800, R$ 1.900, ele está comprando R$ 600 em João Pessoa, então compensa essa redução. Mas o que nos preocupa mesmo são os pacotes turísticos, é claro, na hora que a gente vai vender, ou que Natal é vendido no sul, sudeste, no centro-oeste, os nossos pacotes estão saindo mais caros do que os outros destinos, especificamente os nossos concorrentes, João Pessoa, Recife, Fortaleza, estão tendo realmente a possibilidade de vender um pacote mais barato em função do preço da passagem aérea. Agora é incoerente, né, secretário? Porque há uma redução dos tributos do querosene para a aviação, isso já ocorre há alguns anos por parte do governo do estado e mesmo assim as passagens são altíssimas. Essa fórmula exatamente matemática que não fecha. A gente sabe que o governo do estado, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado do Brasil a reduzir a alíquota do QAV, nós cobrávamos 17%, caiu para 12%. Era para as empresas... Isso de fato existe, secretário? Existe. É importante destacar que no governo passado, naquela disputa que estava se buscando a possibilidade da ATAN instalar um hub entre Natal, Fortaleza e Recife, o governo saiu na frente, o governo teve a ação de reduzir de 17% para 12%. Há um decreto, só que não ficou, eu diria que bem amarrado junto às companhias aéreas, o que é que nós teríamos em contrapartida. E, na realidade, se transformou numa lucratividade maior para as companhias aéreas. O que nós precisamos é fazer agora o inverso, é chamar essas companhias para uma conversa, mostrar que no passado do tempo, desses 4 anos e meio que eles estão operando com essa redução de alíquota, não houve nenhum acréscimo de assento, de passageiros para Natal, muito pelo contrário, uma redução. E, como não houve redução, eles tiveram um ganho real em cima disso aí. Eu tive a oportunidade de ouvir alguns números, inclusive com relação à tributação do Estado do Rio Grande do Norte, que é quem, claro, arrecada o ICMS. O Estado já investiu algo como 40 milhões de reais nessa redução de alíquotas. Ou seja, era para ter se reduzido as passagens, era para ter aumentado o nosso fluxo turístico e, consequentemente, a geração de riqueza e renda na cidade do Natal e do Estado do Rio Grande do Norte como um todo. E isso não se concretizou. Passado esse primeiro momento, a gente tem que reavaliar. Temos agora um exemplo concreto, que foi o Estado de São Paulo, onde o governador Dória deu uma redução, sim, de alíquota também para as companhias aéreas que pousaram em São Paulo, mas com uma série de exigências com relação a isso. E, inclusive, segundo já foi... Bem, se ouviu nas conversas do turismo como um todo e na própria imprensa, o governo de São Paulo está captando algo como 200 milhões de reais, exigindo das companhias aéreas como contrapartida, que vai desde a divulgação publicitária do destino São Paulo, a investimento na área de infraestrutura, melhoria de alguns aeroportos do interior de São Paulo, enfim. Houve a necessidade das companhias aportarem esses 200 milhões de reais para terem um benefício que, claro, o maior estado do Brasil é São Paulo, isso vai retornar para eles. Então, essa conta é que nós temos que fazer. O que é que eles ganharam e o que é que agora tem que nos devolver? Aí eu pergunto para o senhor, é lobby dos nossos estados vizinhos junto a essas empresas aéreas ou falta o Rio Grande do Norte chegar junto e exigir o que lhe é, né, de direito, já que houve essa redução na alíquota? Eu acho que é uma mistura um pouco de tudo. Primeiro, vamos chamar assim, a usura dessas empresas, como nós não temos uma concorrência, o Brasil hoje, eu diria que tem 3,5 companhias, né? A Avianca está saindo do mercado, então ficam praticamente as 3. Como você tem um monopólio das linhas aéreas, o Destino Natal salvou essas companhias, consequentemente eles mantêm, eles fazem daquilo do mercado o que quer. Como o mercado está sendo comprador a um bilhete de R$ 1.500, eles estão vendendo. Eu tenho certeza que se o mercado não fosse comprador, esse preço baixaria, como acontece nos mercados vizinhos, que você tem uma maior competitividade. Eu espero que o que o governo federal agora fez, que é exatamente abrindo realmente o capital estrangeiro a entrar no Brasil, ou seja, hoje as companhias aéreas poderão ter capital 100% estrangeiro para competir no mercado nacional, esperar que aconteça algo parecido com o que se tem na Europa ou nos Estados Unidos. Comparar com a Europa é um pouco difícil, porque você tem pequenos países num universo de um tamanho mais ou menos um pouco maior do que o Brasil, e cada país tem 2, 3 companhias aéreas. Então a competitividade europeia é muito grande, inclusive as companhias de baixo custo. Mas nos Estados Unidos tem mais de 100 companhias aéreas voando. Então a gente tem que fazer com que essas pessoas acreditem que nós temos mercado, que o mercado brasileiro pode absorver e, consequentemente, vir para cá competir e baixar esses preços. A contrapartida é aquilo que eu falei há pouco tempo. Faltou ao governo realmente, quando fez o seu decreto, amarrar isso com as companhias aéreas, assinar uma por uma. Tudo bem, a Latam vem para cá, mas vai me trazer o quê? A Gol vai trazer o quê? A Azul vai trazer o quê? Então, isso é que precisa ser amarrado. Eu diria até que dessas aí, realmente, a Gol talvez tenha sido que tem mais
quem trouxe realmente alguma contrapartida, que foi um voo semanal direto da Argentina para Natal, onde eles acertaram o pacote, foi feito e esse voo existe até hoje. Então é isso que a gente precisa fazer, é cobrar a contrapartida. Bom, há pouco o senhor falou da Avianca e no meio dessa discussão toda, né, dos altos preços, a Avianca anunciou que o cancelamento de voo para o Rio de Janeiro. O senhor acha que isso é irreversível? A princípio, sim. A Avianca passa por uma recuperação judicial, é um momento difícil que a empresa vive. Ela tem que equilibrar as suas contas. A Azul está absorvendo a operação da Avianca. E como a Azul já tem linhas que ligam Natal, Recife, Recife, Rio, com certeza vai usar essa mesma estratégia, reduzir custos para equilibrar as contas da Avianca. Mas e qual que é o reflexo disso para nós? Infelizmente, queda na receita do turismo, queda na receita dos impostos, queda de tudo na cidade do Natal. E passagem mais cara? Passagem mais cara. Né? Infelizmente. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre o turismo na baixa estação. Como é que a gente pode resolver isso? Seria o turismo de evento? Esse sim é o grande produto que a gente tem que ter para quebrar, que também as companhias alegam, essa sazonalidade. Nós temos um momento muito forte no início do ano na alta estação, no verão, meio do ano, né? Também, exatamente nas férias escolares, e aí nós temos um período onde não consegue vender. Nós temos um Convention Bureau que atua na captação de eventos, junto com o governo, com a prefeitura, enfim, com todos os agentes do turismo. E nós tínhamos algumas dificuldades. Primeiro, o nosso centro de convenções, que é extremamente bem localizado, um local lindo, ele tinha limitações de tamanhos. Agora passou por uma ampliação, exatamente, né? Foi feito agora um investimento muito grande e o que o Convention alega é que nos últimos 2 anos, quando ficou nesse impasse, quando seria inaugurado, eles tiveram alguma dificuldade de captar novos eventos para Natal, até porque a captação desses eventos maiores é antecedência em média 2 anos. Alguns chegam até 3 anos de antecedência da realização do evento propriamente dito. Esperamos, já conversamos inclusive com a diretoria do Convention Bureau, que a gente possa agora juntos buscar realmente para essa recuperação. E existem outras saídas que eu não sei, no curto prazo a gente teria como flexibilizar, mas essa é uma discussão que já se fez no Brasil como um todo, que é você tentar flexibilizar o período escolar para que você possa fazer com que as pessoas venham para Natal num período diferenciado. E, claro, captar sempre o destino turista estrangeiro, que é outra dificuldade nossa pela distância, pela localização geográfica. Nós temos só um voo direto para Natal, que é o voo de Lisboa, que ao mesmo tempo tem uma notícia que eu diria também boa com relação ao voo internacional. Nós tivemos com o prefeito Álvaro Dias agora em março na Feira de Lisboa, na BTL, que é a Bolsa de Turismo de Lisboa, que é realmente a maior feira de turismo do país. E a TAP acenou com uma perspectiva muito boa de se tornar realidade, que a partir de entre outubro e novembro, nós voltarmos a termos um voo diário. Hoje nós temos na alta estação, que é o período de férias europeias, geralmente entre julho e a primeira quinzena de agosto, 4 voos semanais, na baixa estação 3 voos semanais. E se espera agora que nós tenhamos um voo diário. Claro, uma aeronave um pouco menor, que é exatamente essa troca que iria favorecer, mas em contrapartida o número de assentos seria bem maior, considerando o período mensal como um todo. Secretário, muito se fala nessa questão de que Natal se vende muito sol e mar. Né? De que forma que a gente poderia vender Natal para o turista, mas de uma outra forma? Precisamos renovar até para poder trazer o turista novamente. Natal tem um índice de aprovação muito grande. As pessoas que vêm a Natal, quando respondem à entrevista, eles sempre dizem que querem retornar a Natal, o que é muito bom, mas a gente precisa ter um produto novo para que ele retorne e volte exatamente. Né? Então, sol e mar é importante, é o que se vende no Nordeste como um todo, mas a gente precisa resgatar a parte da nossa história. Eu acho que o próprio fechamento nos últimos anos do Forte dos Reis Magos foi ruim. A gente precisa fazer com que o Forte dos Reis Magos reabra, conforme está prometido ainda este ano. Resgatar um pouco do nosso roteiro histórico. A gente tem história, Natal é uma cidade que faz esse ano 420 anos. Então nós temos um centro histórico, nós temos a parte das igrejas, que também é um passeio interessante, a Casa de Câmara Cascudo. Que aí entraria o turismo religioso, né? Junto com o histórico e junto com o outro turismo que eu acho que a gente também tem que tentar resgatar, que é fazer com que as pessoas que vêm a Natal entendam também a nossa gastronomia, que inclusive está se realizando agora, nesses próximos dias, no Congresso Brasileiro da Brasel, onde está se discutindo exatamente que gastronomia é o grande negócio do turismo. E nós temos na cidade de Natal, sim, bons restaurantes, nós temos uma gastronomia boa. E a gente quer fazer com que o turista conheça o sol, conheça o mar, ele ao mesmo tempo conheça a nossa história, conheça a nossa gastronomia. E vale destacar também o Sebrae, em parceria com todos nós,
está desenvolvendo um produto muito interessante que é Natal na Segunda Guerra, que a gente espera com a inauguração do Museu da Rampa, que deverá acontecer até o meio do ano. Este é um resgate também histórico extremamente forte e eu diria que bom de se vender, porque nós estamos vendendo uma história que aconteceu nos anos 40, claro, e mas que numa você pode região comprovar. muito privilegiada. Muito privilegiada. Aí nós teríamos resgate junto à base aérea em Parnamirim, que entra no circuito, é claro, e toda a cidade do Natal, passando pela Rampa, passando pela Maternidade Januário 5, passando pelo antigo Grande Hotel, que aí seria um programa onde você envolve, inclusive, realidade virtual, envolveria o físico e o histórico. A gente prenderia, pelo menos, o turista mais um dia na nossa cidade. Secretário, e orçamento para esses nossos pontos turísticos aqui da capital, hein? A Secretaria tem cuidado, feito a manutenção desses nossos pontos turísticos? Eu diria que médio. Essa é uma preocupação do prefeito Álvaro e que ele disse muito claro, que eu coloquei para ele, é uma expressão que eu tenho usado já bastante, que nós temos que fazer uma zeladoria da cidade do Natal. Eu acho que o nosso corredor turístico, a nossa sala de visita, que está compreendida exatamente entre Ponta Negra e a Praia da Redinha, é relativamente pequeno. E a gente precisa cuidar, então, desse corredor ou dessa sala de visita com muita propriedade. É preciso que a gente trate bem da iluminação, da limpeza, do ordenamento do trânsito, da fiscalização. E isso, com certeza, a gente vai fazer, sim, vai ser implantado. E a maior parte das praças, uma boa parte, está sendo recuperada pelo governo do Estado, através do programa RN Cidadão. Nós temos a recuperação dessas praças. O monumento maior, que é o Forte do Reis Magos, também está sendo recuperado. Ou seja, os monumentos históricos, os principais pontos relativos turísticos, com certeza, nós vamos manter. Ok. Secretário Fernando Fernandes, muito obrigada pela sua entrevista, viu? E até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a vocês e até a próxima. Muito obrigada. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Até lá.